Estou lendo um estudo acerca do livro de Provérbios, a partir do capítulo 14 e o versículo 18. Precisamos manter na mente o final das coisas. Aqui no versículo 24, temos a figura da recompensa e do reconhecimento dos prudentes e sábios. Enquanto os inexperientes e tolos colhem a insensatez, herdam. Êxodo 23:30. A palavra hebraica pode ser usada figuradamente para significar armazenar. Jeremias 16:19. Versículo 19. Provérbios compartilha a certeza veterotestamentária da vindicação da bondade, talvez adiada, mas finalmente inevitável. Salmos 37, dos 5 ao 6. Esté 6, do 6 ao 11, sem dúvida, pareceria atraente ao autor como um exemplo excelente. Versículo 20 e 21, esses versículos retratam as coisas como são e como devem ser. O versículo 20 é uma afirmação simples de uma sociedade servil e bajuladora que não mudou ao longo dos anos. Mais séria é a análise do versículo 21. A antipatia pode ser desprezo. Despreza é uma palavra ordinária. Escarnecer traduz a mesma raiz hebraico, tocando na raiz da humanidade comum 22:2, Malaquias 2:10 e Tiago 3:9. A merecedora da repreensão evidentemente dura de Jesus, Mateus 5:22b, e do juízo do versículo 31. Versículo 22. Pensam descreve o potencial humano que pode ser usado para o mal ou para o bem. Amor é o amor leal, no hebraico resed, uma das grandes virtudes que o homem pode compartilhar com Deus. Salmo 103:4. Versículo 23. Um apelo vigoroso a favor da ação em vez de palavras. Versículo 24 vê comentário do versículo 18. Versículo 25 vê comentário de 12:17. Versículo 26 e 27. Temos aqui dois ditados acerca do temor do Senhor, gerando fortaleza segura e vida. Vê comentário de 10:27. A confiança está arraigada firmemente na certeza da vida. E dois versículos contrastam com o triste. Versículo 28 e 35. Aqui está o primeiro de muitos provérbios acerca do rei, talvez refletindo indiretamente a própria experiência de Salomão. O seu filho Roboão conheceu a amargura do versículo 28b, 1 Reis 12:16-17, e Jeroboão, 1 Reis 11:28-40. Ironicamente, conhecia as duas partes do versículo 35. Versículo 29, vê comentário do versículo 17. Está aqui a resposta completa ao versículo 17a. Um homem paciente é elogiado com frequência e compartilha uma celebrada característica de Deus. Versículo 30. Isso é psicologia saudável. A inveja é o ciúme, de 6:34, e é a forma autodestrutiva de tratar da injúria ou da carência. O coração em paz, em condições semelhantes, traz crescimento. Versículo 31, confira versículo 21. Versículo 32, encontra um refúgio, tradução comum na NVI, do termo hebraico razá, que é traduzido por ter esperança na ARC ou manter-se confiante na ACF. A confiança que os justos têm até na hora da morte não pode ser eliminada do Antigo Testamento. Vê comentário de 11:7. Versículo 33, vê nota de rodapé da NVI. Se o não é omitido, como está no texto da NVI, seguindo o texto massorético, o dístico é uma ampliação e não um contraste. Nem mesmo entre os tolos a sabedoria deixa de ser reconhecida. Versículo 34. Um teste muito citado e perspicaz de grandeza nacional, verificado repetidamente em toda a história. A vergonha é a pobreza
de 28 e 22. Rezer, todas as versões traduzem por essa palavra em vez de resed, lealdade. O R e o D são muito semelhantes no hebraico. Versículo 35, vê comentário do versículo 28. O capítulo 15 continua tratando de palavras. 15.1. A resposta calma, palavra geralmente usada para tenro, fraco. Gênesis 18:7, metaforicamente fraco. 2 Samuel 3:39 e 1 Crônicas 29:1. Contrasta com a palavra ríspida e é um bom exemplo do desejo de Provérbios de acalmar as coisas. Dar a resposta calma não significa ceder à posição. É conciliatória, não comprometedora. Evitar uma demonstração de forças pode manter a negociação ao nível em que o verdadeiro encontro das mentes é possível. Um texto para o mensageiro de 13:17, 2 Reis 18:26 como exemplo, e também para diplomatas e entrevistadores modernos, Colossenses 4:5-6, é uma aplicação neotestamentária. Versículo 2, a língua dos sábios, não somente instrutiva, mas também agradável de se ouvir. O próprio livro de Provérbios mostra esta qualidade em alto nível. A frase bem elaborada e ponderada contrasta com a insensatez que a boca dos tolos derrama. Versículo 4, o falar amável é mais do que a língua suave. BJ, língua que traz cura, NV em inglês. Mais uma cura de fato, 13:17, 12:18, 16:24, usam a mesma palavra. Árvore de vida encaixa-se com a ideia de saúde e provisão, como em 3:18 e também Apocalipse 22:2. E poderia servir como símbolo para todos que se dedicam ao aconselhamento e à cura por meio de palavras. Em contraste com isso, a fala distorcida e perversa esmaga o espírito quando se perde a confiança. Mas um benefício da fala sábia é espalhar conhecimento, versículo 7, uma contribuição positiva para a estabilidade e a comunidade. O paralelo de lábios a RC no lugar de palavras com coração destaca a lição de 4:26, vê comentário. Versículo 3, vê comentário de 5:21, em toda parte, incluindo a morte e a destruição. Confira o versículo 11. Versículo 5, temos aqui uma variante do tema de 13:1, com a esperança acrescentada de progresso ainda maior, visto que revela prudência, pode ser traduzido por vai aprender prudência, como em 19:25. Versículo 6, isso não é uma simples afirmação, como traz a NTLH, na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. O justo vive alegremente com o seu tesouro, mas os ímpios os rendimentos, colheita 14:4, recursos 3:9, mesmo que adquiridos honestamente, não dão a paz e a suficiência, mas inquietação. Não que a riqueza em si seja má, os ímpios não sabem lidar com ela. Lucas 12, do 13 ao 31. É uma ilustração neotestamentária. A ganância e a injustiça tornam as coisas piores, e a inquietação, Acã, tem traços da história de Acã. Josué 7, vê jogo de palavras de Josué 7, 24, 25 e 1 Crônicas 2:7, cuja avareza trouxe problemas para a sua casa. Ver 10.2 e comentário de 11:17, 11:29 e 15:27, acerca de ditados relacionados. Versículo 8, 9 e 26. Sobre detesta, versículo 6:16 e comentário sacrifício, oração, não são necessariamente um contraste. Os dois eram aceitos se oferecidos sinceramente. A ira do Senhor diante de sacrifícios insinceros é um tema profético conhecido desde 1 Samuel 15:22 até Amós 5:21, Gênesis 4:4 é uma ilustração. Versículo v 14:9 e comentário. O caminho da sabedoria e a palavra profética têm muito em comum. Versículo 4, caminho, busca, o texto segue aqui símbolos anteriores de dois estilos de vida. As duas fontes de conduta são reconhecidas nos pensamentos planos. Versículo 26. Versículo 10, 12. Aqui temos uma progressão. Quem se desvia do caminho
precisa de repreensão, mas ele não gosta de quem o corrige. Rejeita a correção e assim morrerá. O zombador, versículo 12, parece o mais patético na sua recusa impaciente da repreensão que poderia salvar sua vida. Versículo 10, caminho, a BJ usa trilha como alternativa a caminho do versículo 9, mas visto que essa palavra é usada em uma vez, Juízes 5:6, como referência a rotas de caravanas, a NEB traz estrada principal, caminho reto, CNBB, caminho do bem, NTLH. Versículo 11, uma extensão de 5:21 e 15:3, questão aberta, destaca a insensatez de tentar se esconder de Deus. Os versículos anteriores destacam o fato de que Deus está sempre observando e pesando as ações. Sepultura, no hebraico Sheol, vê comentário de 5:5. A destruição são a habitação dos mortos e onde não há atividade alguma de louvor. Eclesiastes 9:10 e Salmos 88:10. Mas não estão além do conhecimento de Deus. Ver Jó 26:6 e Salmo 139:8. Versículo 13 e 15, temos aqui dois ditados acerca da influência do estado de humor da pessoa. A repetição da palavra coração é a alegria do coração. Coração angustiado reflete o uso comum em hebraico de coração. Leb, vê comentário de 4:23, com referência à própria pessoa ou ao cerne da pessoa. O que realmente importa não são as circunstâncias materiais, mas a disposição interior. Oprimido, muitas vezes traduzido por necessitado, como em 14:21, contrasta com bem disposto e não com rico. Filipenses 4:11-13 é a ilustração dessa lição bem aprendida. Versículos 16 e 17, duas ilustrações simples dos versículos 13 e 15. O temor do Senhor e o amor tornam as coisas simples perfeitamente adequadas. A inquietação não é a perturbação área do versículo 6, mas confusão, como em 1 Samuel 14:20. Faltando aí a certeza e a direção que vem do temor do Senhor. Compare com o versículo 16 com Marcos 10:23. Versículo 14. Temos aqui o destino do conhecimento e da insensatez. Cada um prossegue de acordo com sua própria natureza em sua própria estrada. Mateus 13:12. Versículo 18. O versículo traz mais um exemplo do conselho de Provérbios de acalmar as coisas. Provocar dissensão é fácil, mas inútil. Mateus 5:9 apresenta a virtude contrária. Versículo 19. O preguiçoso é contrastado com o justo. A CNBB segue a Septuaginta e traz diligentes para formar uma parelha mais óbvia, porque ele é basicamente desonesto ao apresentar a desculpa da sua preguiça. Vê referências em 6:6, no entanto ele não consegue reverter a natureza, e assim as coisas vão de mal a pior à medida que os espinhos tomam conta. Versículo 20, a primeira metade repete 10.1, mas a segunda mostra a perspectiva do outro lado. A tristeza da mãe, 10.1, é deixada de lado pelo filho egoísta que despreza sua mãe. Vê comentário de 14:21. Versículo 21, o homem que não tem bom senso é o mesmo que vai atrás de fantasias. 12:11. Cabeça oca, Neb, capta exatamente o sentido. Sua atitude leve e despreocupada contrasta com o progresso contínuo em direção ao alvo do homem de entendimento que procede com retidão. No hebraico, Yazar, vê comentário de 8:6. Versículo 22, V11:14, a Neb faz de modo que o contraste seja o de tempo e não de número de conselheiros. Com longo planejamento, eles são bem-sucedidos. Vê também na CNBB. Versículo 23, muito diferente da alegria que a tolice dá ao cabeça oca, do versículo 21, é o prazer de dar uma resposta apropriada. O hebraico, resposta da boca, confira 16:1, precisa ser interpretado pelo contexto. A Neb traz: um homem pode estar satisfeito com a sua própria resposta
e assim cria uma antítese. Contanto melhor é a palavra na hora certa. A NVI apresenta as duas partes de forma paralela. Versículo 24. O caminho conduz para cima. Essa é mais uma pista de que a vida não termina com a morte. Houve sugestões de que para cima e desça são acréscimos posteriores e que Provérbios diz somente que o homem sábio vai evitar uma morte prematura. Mas isso se fundamenta em argumentos a priori e não em base textual. Versículo 25 e 27. Temos aqui mais um paralelo com a literatura profética. Apesar de suas observações muito práticas, Provérbios reconhece que o Senhor está do lado dos pobres e ameaçados. Versículo 27. Suborno, um mal epidêmico no mundo antigo, e a julgar pelas antigas leis que o condenavam. A linha que separa presente de suborno talvez seja muito tênue, e a palavra usada aqui, mataná, é usada mais como presente. Gênesis 25:6 e Salmos 68:18. Aqui em Eclesiastes 7:7, a divisa com suborno é claramente violada. A palavra mais comum para suborno, que é sorrad, é usada na lei, Êxodos 23:8, Deuteronômios 10:17, 16, 19, e nos profetas Isaías 1:23 e Miqueias 3:11. McCain sugere que Provérbios aceita o suborno como parte da sabedoria prática, mas estas observações podem ser igualmente compreendidas à luz da condenação aqui. Apuros é o termo akar, de 15:6, vê comentário do versículo 26, e vê comentário de 8:9. Versículo 28, o texto original traz aqui o coração do justo, assim ARA, ARC e ACF. No hebraico Leb, vê comentário de 4:23. O coração é a fonte do que é dito. Mateus 12:34-35. De modo que esse provérbio amplia 10, 11, 20, etc. A segunda metade reforça o versículo 2b. Versículo 29, vê comentário dos versículos 8 e 9. A ironia está no fato de que os ímpios querem que o Senhor esteja longe deles. Jó 21:14. Não percebendo a sua devastação. Versículo 30 a 33. Um conjunto de ditados ligados frouxamente pelos benefícios da franqueza. Um olhar animador pode estar num amigo ou mensageiro que traz boas notícias. Estar aberto à repreensão construtiva introduz a pessoa na companhia estimulante dos sábios, e a humanidade característica do temor do Senhor traz a sua recompensa de sabedoria e honra. 22:4 e 18:12. Quem recusa a disciplina se destaca na tolice, que causa a autorrejeição, faz pouco caso. Não a palavra desdenhosa de 14:21, mas rejeita quase que se joga fora a si mesmo. Vê comentário de 4:32 acerca de si mesmo, Nefesh. 16 do 1 ao 9, o Senhor está no comando. Todos estes ditados, exceto o versículo 8, possivelmente o versículo 6, propõem a questão da relação entre a decisão do homem e o controle de Deus sobre os eventos. O homem pode até planejar, versículo 9, proceder à autoavaliação, versículo 2, comportar-se como quiser, mas, em certo sentido, a questão é decidida pelo Senhor. O homem propõe, Deus dispõe. Em concordância com o Antigo Testamento em geral, Provérbios não tenta resolver o enigma liberdade e determinismo. Em diversos textos, as duas verdades são apresentadas como estímulos à ação e como freios do orgulho humano. Aqui, a ideia da soberania do Senhor serve para renovar a confiança da pessoa e encorajá-la a consagrar ao Senhor tudo o que você faz. Versículo 3, a mesma expressão de Salmos 22:8. A resposta da língua, vê comentário de 15:23. Isso poderia ser uma decisão ou a palavra final. Sem isso, todos os planos meramente humanos seriam fúteis, como Miqueias 3:7 observa sarcasticamente. Versículo 4, com um propósito. A mesma palavra traduzida por resposta no versículo 1, com o sentido de reagir à situação. No mundo de Deus, as coisas se encaixam, não há pontas soltas, até os ímpios estão no plano
propondo aqui o problema de Romanos 9, do 14 ao 20. O que se destaca aqui é a estrutura coesa do mundo e não a interferência direta de Deus. Na nossa lógica, caberia melhor a ideia de que o dia do castigo foi criado para os ímpios, mas a cosmovisão hebraica não vê problema algum no inverso. Jó luta com o problema da desgraça que cai sobre o justo. Versículo 2. O Senhor avalia o espírito, confira 21:2, 24:12. A NTLH traz: o Senhor julga as suas intenções. A ideia é de uma norma ou de uma medida em geral e não uma referência exata a pesos. O Senhor pesa o espírito na Bíblia Ara. O que importa é a norma de Deus e não a forma em que um homem julga. Não há necessidade de forçar uma alusão ao Deus egípcio da sabedoria, Tote, que pesa o coração das pessoas na hora da morte. Versículo 6. Com amor e fidelidade, versículo 14, 22, se faz expiação pelo pecado. Usa a palavra padrão para expiação, capar, Levítico 4, 20, etc. Isso não serve para pôr a responsabilidade do livramento no ofensor, nem para depreciar o ritual, mas para destacar a sinceridade de atitude que é a essência da verdadeira religião, como lemos em Miqueias 6, 6 a 8. É também por meio desses frutos que se destaca a pessoa realmente arrependida. Lucas 7, do 44 ao 50. Evita. A NVI não mantém coerência na tradução dessa palavra em Provérbios, trazendo desviar-se de em 22:6, afasta em 13:14, evita, como em 3:7 e 16:6, é menos definido e obscurece a decisão e a ação incluídas. O que o temor do Senhor requer é a rejeição definitiva e não ficar dando voltas. Versículo 7. O homem que está em ordem com Deus se torna um centro de reconciliação, paz, no hebraico shalom, a completude e a harmonia que se espalha do indivíduo para gerar uma influência maior na sociedade. Tiago 3,18. Versículo 8. Mais um ditado melhor do que combina bem com 15, 16 e 17. Versículo 10, 15, temos aqui a descrição de um bom reinado. O governo de Deus nas questões humanas é mediado pelo rei ideal. O rei hebreu ideal não era um autocrata, mas um homem designado por Deus, o presente de Deus ao povo, e ele mesmo um servo de Deus. Deuteronômios 17, do 14 ao 20. Nessas condições, suas decisões e justiça serão confiáveis. Versículo 10. O comércio vai ser administrado de forma justa. Versículo 11. A justiça vai dar estabilidade. Versículo 12. Confira 14:34. Os verdadeiros homens vão conquistar o respeito que lhes é devido. Versículo 13. E a sua ira vai fazer as pessoas prestarem atenção. Versículo 14. A vida e o favor vão fluir da sua presença. Versículo 15. Versículo 10. Falam com grande autoridade. A palavra hebraica kezen é traduzida de várias maneiras nas diversas versões. Decisões autorizadas na Bíblia Ara, sentença divina na ACF, oráculo na BJ e até adivinhação na ARC. Esse é o único uso com significado positivo desse termo, adivinhação, Deuteronômio 18:10. Precisamos extrair seu significado do contexto aqui. Ver um exemplo em 1 Reis 3:16 a 28. O Salmo 72 mostra esperança semelhante de um reinado ideal e Isaías 32, do 1 ao 8, lhe dá expressão na esperança messiânica. Versículo 16. Obter sabedoria, obter entendimento. Ver comentário de 4, 5, 7. Esse obter exige propósito e disposição para despender esforços. A comparação melhor repete um tema geral. Versículo 17. Evita ver comentário do versículo 6, vereda, como em Números 20, 19. Confira 15, 10 e comentário. Tem um uso metafórico como um caminho reto que dá segurança e esperança. Isaías 11, 16 e 35, 8. A segunda metade não é um mero conselho de prudência,
para ficar longe de problemas. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida, NTLH. Preserva a sua vida, Nefesh. Uma frase muito ampla, Salmo 121, 7, 8. Tem algumas conotações que podem estar incluídas nessa frase. Versículo 18 e 19, o texto traz um apelo à humildade, tanto por meio da observação, muitas vezes citada do versículo 18, quanto pela expressão melhor do que está em concordância com 15, 16, 17, oprimidos, no hebraico Anavim 14, 21, 15, 15, 22, 22, 30, 14, 31, 9, os que não têm somente necessidades financeiras, como sugere a palavra alternativa Ras 14, 20, 22, 2, mas também na sua autoestima, a ênfase moderna na impotência e nos desprivilegiados está próxima do ponto de vista do Antigo Testamento. Deus está do lado dos pobres, Salmo 140, 12, 34, 6, e se opõe aos opressores, Isaías 3,15. As palavras de Jesus em Lucas 6,20 são um resumo adequado, embora surpreendente. Versículo 20 é que a Neb cria uma antítese. O astuto homem de negócios vai prosperar, mas a sugestão da NVI na nota de rodapé é igualmente provável. Quem acolhe a palavra prospera, e a obediência à palavra então gera a confiança do paralelo na segunda metade do versículo. Versículo 21, 23 e 24. Considerados em conjunto, esses ditados dão um retrato de fala ponderada e persuasiva e de ideias boas e bem comunicadas. Promovem a instrução, leká, conhecimento, como em um 5, vê comentário. É uma referência ao processo de aprendizado, mais do que ao que é aprendido. Pode ter um significado sinistro. 7:21, sedução das palavras. Tomar palavras iria preservar a ambiguidade e deixar o contexto decidir o significado. Se considerado sem o contexto do versículo 21, poderia ser conselho prudente ao homem de negócios, mas o versículo 23 e 24 dão uma perspectiva mais ampla. Doces e trazem cura, vê comentário de 15:4. São expressões combinadas de forma harmoniosa com palavras agradáveis. O que é bom para você também pode ser desfrutado. Versículo 22, entendimento, Ezequiel, forma sábia de agir, vê comentário de 1:3. É o acolher a palavra do versículo 20 e junta a lista de atitudes que dão sentido à vida. Enquanto a insensatez dos insensatos é a sua própria reprovação. Versículo 25, vê comentário de 14:12. Versículo 26, uma perspectiva realista, mesmo que não romântica, do trabalho. O contrário é apresentado em 21:25. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apresentam essa perspectiva reconhecendo a necessidade do trabalho, mas resistindo à sua exploração. Deuteronômio 24:14, Provérbios 20:13, 1 Timóteo 5:18 e 2 Tessalonicenses 3:10. Em sentido mais amplo, o ditado pode se aplicar a incentivos menos materiais. Para alguns, a fama é o incentivo, apetite é mais uma tradução incomum de Nefesh. O comentário de 6:32, confira o nosso homem interior. Versículo 27 e 30. O texto fala de formas de causar problemas. O homem sem caráter, o homem perverso, o homem violento e o homem reservado e astuto, todos contribuem para o colapso da confiança, da amizade e da paz, seja pela crítica amarga, versículo 27, pela calúnia secreta, versículo 28, ou pela fanfarrice que seduz. Versículo 29, confiram 10. A sociedade é enfraquecida, maquina, a palavra hebraica usual para cavar, como em 26 e 27, faz uma cova. Assim, a Neb traduz, repetem fofocas, desenterram problemas. Versículo 30, quem pisca os olhos, o gesto sutil, deve deixar você alerta. Versículo 31, cabelo grisalho, idade avançada, Gênesis 15:15, era respeitado no mundo antigo, Levíticos 19:32. A segunda metade repete a convicção de 3:2, vê comentário. Versículo 32, temos aqui um símile marcante que reforça a lição de 14, 17 e 29. Provérbios não é um manual militar e não tem muito o que dizer
sobre o guerreiro, Gibor, como em 1 Reis 1:8, etc. Ele sabe muito acerca da natureza humana e da dificuldade de manter o autocontrole, para que o homem consiga controlar o seu espírito, temperamento, NV em inglês. Ele precisa da determinação de um guerreiro e da inteligência de alguém que consegue conquistar uma cidade. Versículo 33, o capítulo termina como começou, com Deus no controle. A sorte, hebraico goral, é usada quase sempre no contexto cerimonial para se descobrir a vontade de Deus. Levíticos 16:8 e etc. 1 Samuel 14:41, na nota de rodapé da NVI, traz um exemplo explícito disso. Os outros usos posteriores, em que parece aplicar-se a contextos seculares, ainda assim têm conotação do controle de Deus. Joel 3:3 e Jonas 1:7. A prática era aceita na época do Novo Testamento, Atos 1:26, mas evidentemente não após a vinda do Espírito Santo, embora o texto não nos diga exatamente como disse o Espírito Santo, Atos 13:2, mas faz do provérbio um enigma, poderia ser e, tornando uma afirmação direta e simples, é assim que vem a orientação. 17.1 Banquetes, no hebraico zebá, como em 7:14, 15:8. É a palavra usual para sacrifício de oferta de paz, Levíticos 3:1, etc. As festas de família ou da comunidade eram associadas intimamente à adoração, 1 Samuel 20.6, que às vezes eram atrapalhadas por discussões e brigas, como hoje em dia. O provérbio talvez esteja simplesmente contrastando brigas com tranquilidade, ou em concordância com a restrição de provérbios em relação a rituais. Talvez esteja sugerindo que a meditação silenciosa seria melhor do que uma ocasião religiosa barulhenta. Versículo 2, versículo V 12:24. O servo poderia ter grande influência e certamente dominar sobre o filho durante a menoridade deste. Não há lei no Antigo Testamento que fundamente a segunda parte do versículo, embora possa ter acontecido em casos famosos e dado origem ao provérbio, um reconhecimento bem-vindo de que a habilidade poderia harmonizar-se com o privilégio. Versículo 3, V16:2, o Senhor testa o coração, não para pegar ou condenar alguém, mas como o artesão que refina a prata e o ouro. O símile é uma declaração de esperança para o indivíduo, Salmo 139:23 e Jó 23:10. Para a nação havia o juízo, Jeremias 6:27-30. E mais tarde a esperança, Zacarias 3:9. O mesmo símile aparece também no Novo Testamento, em 1 Pedro 4:12-13. Versículo 4:7. Um princípio bem arraigado de caráter e efeito. O ímpio e o mentiroso prestam contas